Salve, salve devoto, no oferecimento da Carvisa, proteção veicular está no nosso DNA. Acesse agora mesmo o nosso site e baixe o nosso aplicativo. Melhor proteção veicular é aqui. Não se esqueça, Ferrobras, 20 anos, líder em soluções para processos minerais, líder no Brasil. Quer conhecer a nossa empresa? Acesse o nosso Instagram. Desembola, precisou de grana? A gente desembola para você. Parcelamos de até 18 vezes o seu empréstimo, tudo que você precisa de um cartão de crédito com limite. Emprestamos em todo o Brasil. Pode procurar. Não se esqueça da Limpa Nome SA. Tire seu nome da SPC, Serasa, Boa Vista e Voucher, o bom crédito que você tanto merece. Brúcios, um brinde a você, um brinde a Brúcios. A cerveja por um malte do torcedor alvinegro. Não esquece, assinada pelo Ronaldinho Gaúcho. Ouro Gesso, 15 anos transformando ambientes com gesso e drywall. Instituto Céspedes, Calvista tem solução. E a solução é transplante capilar, atendimento exclusivo e personalizado. Marque sua consulta gratuita agora mesmo. Vem comigo e vem de Folhas Bordados. Tudo que você precisa em bordado está aqui na Folhas Bordados. Olha, rapaz, a Tico Pneus está te dando 13% de desconto na compra de pneu nacional ou importado. Unidades Lourdes e Pampulha. E Papibet, aqui é muito mais emoção a cada jogada. Afinal de contas, o Campeonato Brasileiro não para e hoje tem jogo, fora o Campeonato Europeu. Quer fazer a sua bet na melhor ODD do mercado? Então é aqui, ó, na Papibet, mas é só para maior de 18 anos. TC, se aplique e brinque com responsabilidade. Bora falar de Galo e bora começando de Brax. Brax, ele é o responsável pelo momento do Galo? Minha resposta para você é não. Não considero o Paulo Brax responsável pelo momento, até porque eu acho que o momento, a culpa ela tem que ser dividida. Primeiro pela diretoria, primeiro pelo Cuca, que fez exigência de contratações e brigou muito para ter essas contratações que ele teve e que, no meu parecer, atrapalhou demais o Galo. Esse é o primeiro ponto. Eu não tô falando em ordem de grandeza, não, tá? O primeiro ponto é esse. O Paulo Brax chega depois do Cuca com nomes já engatilhados. Segunda diretoria, que aceitou os pedidos do Cuca, anuiu aos pedidos do Cuca, concordou com os pedidos do Cuca e, desculpe, deu o que deu. Então não há que se falar que a culpa é do Paulo Brax. Terceiro, o próprio Paulo Brax, que quando chega não consegue identificar o grave problema, e ali até um certo momento ele não tinha o que fazer, mas do meio da temporada em diante ele podia ter alterado tudo, e ele não alterou. E ele também é responsável. E os próprios jogadores, que jogaram em muitos momentos, abaixo da capacidade técnica deles. E levaram o Atlético a um desastre, né? Que pode ser revertido no final de ano numa base de um milagre, mas que, sendo muito sincero, dificilmente será. Então eu acho que o Paulo Brax não é o culpado sozinho. Ele é um co-culpado, ele tem responsabilidade conjunta junto com a diretoria. Uma pesquisa parou o futebol brasileiro e particularmente me chamou muito a atenção. E eu queria dividir ela com vocês, que trata-se disso aqui, ó. Pesquisa que abalou o futebol brasileiro. Olha isso, gente, que interessante. Mais da metade dos brasileiros nunca foram ao estádio na vida. Olha que interessante. No país que respira futebol, os torcedores respiram longe das arquibancadas. 59% dos brasileiros nunca assistiram uma partida ao vivo. E a pesquisa é da CBF, tá, gente? Olha que interessante isso. Torcedor está mudando. 47% dos brasileiros assistem semanalmente pela TV ou streaming. Experiência virou digital e o estádio perdeu seu papel de encontro. Principais motivos dos desinteresses. Não gostar de futebol o suficiente, 41%. 23% tem medo da violência e 12% acham os ingressos caros, cara. Futebol continua popular, mas a experiência não. Isso é um problema para os clubes e para as marcas. Menos gente no estádio, menos bilheteria, menos consumo, menos conexão emocional. Afinal, para marcas, o público mais distante é um público menos engajado. Não basta vender ingressos, é preciso pertencimento para transformar o estádio numa experiência, não em um produto. Cara, isso daqui vem muito com aquela ideia daquele clube alemão, que ele identificou que não adianta mais insistir em bilheteria. E não é que bilheteria não dá dinheiro.
tá? Porque tem gente que a bilheteria não representa muito. Representa sim, porque qualquer 30 milhões no clube de futebol é grana pra dar a rodo, né? O sócio torcedor junto com a bilheteria, ele só tem significado de existência por conta disso. Mas chega-se um ponto que talvez o clube vai ter que abrir mão disso, buscar receitas alternativas que hoje não existem, para que ele possa fazer um enquadramento e possa dar certo, porque a coisa desandou desse quesito e a pesquisa comprova isso, né, gente? A pesquisa comprova isso. Bom, Bernard pode sair do Galo, gente? Bora falar sobre Bernard. Cara, seguinte, conversei com uma pessoa do Atlético perguntando sobre a reformulação, sobre a questão do elenco, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Uma coisa dita que vai ter, e a gente falou disso ontem, né? Vou falar mais disso amanhã, perdão. Vai ter uma certa reformulação, sim. Mas sobre o Bernard tem contrato, não tem interesse de sair e o próprio Sampaoli gosta do Bernard também. Tanto é verdade que o Bernard é titular do Sampaoli. Então, esses caras que são mais titulares do Sampaoli, essa pessoa me disse que no máximo eles vão cair para reserva e não para uma saída, tá certo? E o Bernard, ele tá ambientado em Belo Horizonte, ele voltou pro Atlético para ficar na cidade dele, para ficar no Galo, e eu não vejo o Bernard neste momento saindo do Atlético, tá? Então, digo para vocês que dificilmente o Bernard vai sair do Galo nesse momento, tá bom? Deixa eu só responder uma pessoa aqui, que é uma coisa importante. Vamos continuar aqui e vamos falar agora do Pilhado. Então, Bernard, é isso. Não dá e sair do Atlético, dificilmente sairia do Atlético e só sairia por uma questão muito particular. Bom, vamos falar do Pilhado agora, tá? O Pilhado falou há uns dias atrás, né? Levantou essa questão do que o Hulk iria pro Atlético e ficou comprovado que não. Eu não vi isso, não. Onde que foi isso? Foi aqui no Instagram dele, ó. Grêmio já abriu negociação com o Hulk e há grandes chances de acerto pro ano que vem. Entendeu? O próprio Pilhado postou isso. E a gente já comprovou, através de minha fala, do próprio Tanaka, entre outros, que não irá acontecer isso do Hulk sair do Atlético conforme o Pilhado disse. Não há grandes chances, não há intenção e o Atlético não liberaria. Para o Hulk sair do Atlético vai ter que ser pago multa. E o Hulk tem um salário altíssimo que o Grêmio hoje, que atrasa salários constantemente, não tem condições de pagar. Então a chance do Hulk sair do Atlético para ir para o Grêmio é diminuta. Beleza? Bom, meia de saída. Sabe o Robert, que vocês tanto perguntam se ele pode retornar ao Atlético? Outra informação importante, tá? Não. Tá certo? Dificilmente vai voltar. E segundo Lucas Roçafa, que ele faz a cobertura lá do Guarani e de outras equipes, assim, a Chapecoense encaminhou a contratação do meio Robert para a próxima temporada. O clube catarinense já tem acordo encaminhado com o Alvinegro para receber o atleta. Inclusive a Chapecoense subiu. Cara, eu perguntei para duas pessoas do Atlético que não me confirmaram essa informação, tá? Importante eu deixar isso claro para vocês aí. Conversei com duas pessoas do Atlético, mandei link, mostrei, falei sobre isso e as duas pessoas disseram não terá ainda essa reformulação, tá? Então, essa saída. Então, posso dizer para vocês com tranquilidade que neste momento não irá acontecer a saída do Robert, segundo essas pessoas do Atlético. Mas sendo muito sincero, né, elas me negaram, não tem, ainda não tá definido nada disso, cara. Para mim faz todo sentido ele para Chapecoense. E tomara que vá. Tomara que essa pessoa do Atlético esteja assim, ó, em cima de mim. Ainda porque talvez não esteja assinado, que é o argumento que uma vez utilizou. Não estava assinado, por isso que eu disse que não. Eu acredito que o Robert possa ir para a Chapecoense sim, e acho que seria uma boa. Porque se ele for para a Chapecoense, joga a Série A num time equilibrado, o time da Chapecoense é interessante, para mim seria bem legal a saída dele. Bom, o Bertarmi já está com valor definido, tá? Segundo a imprensa, para que o jogador seja liberado, o valor é de 50 milhões de reais. Estou lendo a informação aqui, 50 milhões de reais. Gente, o valor é alto. Não é um valor de brincadeira, não, 50 milhões. Em euro, deixa eu ver quanto que dá isso. Euro. Cotação, deixa eu colocar aqui, 50. Peraí que deu pau aqui. Tanto anúncio para poder olhar se o negócio vai que eu não tô conseguindo. Agora vai. Peraí, vamos lá. Ó, isso vai dar mais ou menos 7 milhões e meio. Então dá 8 milhões, isso, 8 milhões.
Isso, 8 milhões de euros, tá? Então a pedida deles lá é 8 milhões de euros. Não duvido que o Atlético possa contratar se for uma insistência muito grande do Sampaoli. Lembrando que os números desse cara é muito bom, né, lá na Liga Mexicana, que é uma liga de bom nível, que é uma liga interessante. Então, pra mim, interessante. Vamos ver o que acontece, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas pra mim, o valor aí desse rapaz, bastante plausível para você trazer um cara para ser artilheiro do seu time. Agora, eu não vou mentir para vocês, não tenho conhecimento sobre o campeonato mexicano para falar que esse cara é do altíssimo nível, mas o valor não é impossível e o Sampaoli que é muito. Bom, o Fred Augusto postou hoje no seu Twitter sobre aporte, tá certo? Lá no Galo. E aí o tweet que ele fez foi assim, ó. Ainda antes de oficialmente sentar na cadeira do senhor atleticano em dezembro, o novo comandante já definiu a ação que marcará o pontapé inicial de sua gestão. Lançamento imediato de multidão intensivo para pagar as dívidas em atraso. Tá? Aí ele vem aqui falando sobre isso. E o interessante é que o Fred Augusto, ele fala sobre o aporte, né? E aí ele fala dívidas em atraso e posicionar o Galo como um grande clube, 100% de compliance, pilar mais rigoroso, sabendo que em 1º de janeiro e tal, e aí ele falou, e ele até apagou o post lá na hora, né? Porque ele tinha um post bem definido sobre isso, ele foi lá, deu aquela editada marota, porque talvez ele não poderia, né, falar sobre essa questão, né, de forma direta, mas vai ser isso. E ele ainda fala assim, ó, em outras palavras, o tempo de cheque em branco acabou. O clube terá que viver dentro das... Aqui, ó. Porque o recado da regra é cristalina. A partir de 2027, o atleta não poderá fechar um ano no vermelho operacional, mesmo que o déficit seja coberto pelo proprietário. E ainda ele fala, né, dos valores impostos, e aí ele fala assim, ó, transformar, aí que vem a palavra-chave, tá? A missão mais complexa da história recente do clube, transformar o aporte financeiro a ser recebido, tá aqui, ó, o aporte financeiro a ser recebido em sustentabilidade real. Então, o Fred Augusto ele tem muito contato dentro da diretoria e tudo. Então, assim, o que nós podemos entender é se aporte chega agora. Então, em dezembro, o recado tá lá. Vai ter o aporte, esse dinheiro é para quitar dívida e para pagar tudo que tem atrás. Agora, resta saber qual valor será este aporte. Bom, isso ninguém sabe dizer, mas o Fred Augusto já deixou claro. Volto e leio. Transformar o aporte financeiro a ser recebido em sustentabilidade real e não apenas em títulos de curto prazo. Bom, esperar as cenas dos próximos capítulos, eu trago mais informações para vocês em breve. Deixem o like, se inscrevam, ativem o sininho de notificação e muito obrigado. Valeu!